Ouçamos a leitura da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 9, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Fala conosco, Senhor. A tua palavra foi lida. Inspira-nos agora como servos e servas. Inspira teu servo que vai falar, para que fale segundo o teu coração. Inspira teus servos e servas que vão ouvir, para que ouçam conforme a tua vontade. Inspira-nos neste momento de edificação. Assim oramos, em nome de Jesus. Podemos nos assentar. 3 palavrinhas só. Eu aprendi no sermão que o pastor Paulo pregou. Estamos encerrando a 68ª Semana Wesleyana. Fomos convidadas pela Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo para um tempo de ócio. A palavra ócio é muito utilizada de forma pejorativa em português, mas eu quero buscar o significado etimológico dela. Ócio é um tempo livre para pensar, para refletir. É o mesmo que a palavrinha escolher em grego. É um tempo que se tira para refletir. Durante esta semana nós investimos tempo para isso. Refletimos sobre a responsabilidade no cuidado com o meio ambiente. Para refletir sobre o tema, tivemos múltiplas palestras, abordagens das mais diferenciadas, que partiram de pressupostos dos mais diversos, pressupostos epistemológicos de várias áreas do conhecimento. Todas estas palestras tiveram um objetivo comum: responder à pergunta temática da semana, que é: por acaso, sou tutor da criação? Ou seja, temos nós responsabilidade de cuidar da natureza, do ecossistema? Você se lembra daquelas aulas de ciências lá do ensino fundamental? Quando eu estudei, a gente chamava de primário. A professora vinha com um feijãozinho, com algodão, um copinho, e nos ensinava sobre o meio ambiente. E um dos destaques é ensinar que a natureza é composta de seres vivos e seres não vivos.
Os seres vivos têm a característica que é de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Uma outra característica é que necessitam de alimento para sobreviver. Reagem a estímulos, respiram e possuem metabolismo. Saltando lá do ensino primário, do ensino fundamental, para uma reflexão um pouco mais profunda, nós temos um físico fazendo a seguinte afirmação, Paul Davies: as criaturas vivas têm uma vida própria, é como se tivessem uma faísca interior que lhes dá autonomia, para que possam, dentro de certos limites, fazer o que desejam. Até as bactérias fazem o que querem, de forma restrita. Uma outra afirmação dele é: o segredo da vida provém de suas propriedades de informação. Um organismo vivo é um complexo sistema de processamento de informações. Ou seja, os seres vivos é um organismo que tem várias conexões físicas, biológicas, químicas, elétricas, e estas se comunicam entre si. Uma afirmação um pouco mais filosófica nos vai afirmar que o ser vivo é um ser autopoiético. Auto, si mesmo, poiese, fazer, é um ser que se autoproduz. Dentro de si mesmo tem forças para essa autoprodução. E aí eu recorro a um professor de Harvard. Hoje é comum falar que tem diploma de Harvard. Mas ele diz o seguinte: a vida de um organismo consiste em constantes correções de rumo. Por isso, quando você pega um gato, mesmo que você coloque ele com as patas para cima, quando você o solta, mesmo que seja perto do chão, ele é rápido em se movimentar. Corrige o seu caminho. Olhando para o organismo, quando você tem um corte, há informações no seu corpo avisando que é necessário fazer um papel ali de cura. Quando você, como eu, estou com uma tosse alérgica, a tosse significa que há algo errado no organismo, e ela provoca isso, são informações, e o próprio organismo ou o próprio ser procura saídas, procura um novo rumo. Agora, o ser não vivo, por exemplo, uma pedra, se lançada, porque ela não se lança, não tem esse poder, ela não consegue mover o seu caminho, mudar a sua direção. Ela se move de forma passiva aos estímulos externos. O estímulo de quem joga e o estímulo do solo ou da água, que vai causar atrito para que ela pare. Ela é um ser inanimado, um ser sem vida. A ecologia, ou a criação, a natureza, que nós tanto falamos, é um ecossistema composto desse ser vivo, ou destes seres vivos e seres não vivos. Leonardo Boff vai dizer que estes se relacionam, se interagem e dialogam. Por isso, os seres vivos precisam dos seres não vivos. Unindo também ao fato de hoje ser 24 de maio, um dia em que parte do metodismo
e dos movimentos wesleyanos falam da experiência do coração aquecido, eu quero trazer uma breve reflexão no texto que nós fizemos a leitura. Evangelho de João 5, 1 a 9. Primeiro lembrar que os evangelhos não são literaturas helenísticas de biografia, de memória, ou mesmo narrativas de milagre. Este é um outro gênero literário. O gênero literário evangelho é específico. Kimmel vai dizer o seguinte, que ele tem o objetivo de fortalecer, de suscitar e fortalecer a fé da comunidade. Por isso, mais do que um evento, mais do que um relato jornalístico, tal como lemos muitas vezes o Evangelho, há aqui um material didático, pedagógico, teológico, com o fim de discipular e ensinar a comunidade de fé. Eu estou seguindo um autor, Dodge, que foi o que eu estudei na época de faculdade, e ele traz a seguinte estrutura para o Evangelho de João. Ele divide João em 3 partes. Uma primeira parte, o capítulo 1, é um prólogo, um prefácio. Ele utiliza uma palavra que para mim ela foi novidade, proêmio. Ele vai dizer que há uma segunda parte do Evangelho, que ele chama de livros dos sinais, versículos 2, capítulos 2 a 12. E a terceira parte, o livro da paixão, capítulos 13 a 20. Mas e o capítulo 21? Ele diz, seja João, ou seja um discípulo de João, este capítulo, ele pode ser considerado um pós-escrito. Ele vem depois do objetivo pelo qual o Evangelho foi escrito. Vamos olhar então para a segunda parte. Nós temos do maior para algo um pouco menor. Vamos falar deste livro dos sinais. Há uma linguagem própria do Evangelho de João, e João então vai narrar ou separar em 7 episódios. E o autor aqui então vai dizer, um primeiro episódio, capítulo 2 até 4:42, são histórias, reflexões que falam sobre o novo começo. O episódio 2 fala da palavra da vida, capítulo 4:46 até 5:47. Episódio 3, o pão da vida. 4, a luz e a vida. 5, julgamento pela luz. 6, a vitória da vida sobre a morte. 7, a vida através da morte. Há uma forma elaborada neste evangelho para edificação da comunidade. O nosso texto faz parte do segundo episódio, onde são narrados algumas histórias. 2 de curas e um discurso. O nosso texto é a segunda cura. João, então, vai falar sobre a história de um homem que, por muito tempo, ficou preso ao chão. Ele estava perto do espaço onde se promovia a cura, mas nunca lhe foi permitido alcançar a cura. Ele estava próximo do lugar onde seria possível andar novamente, mas ele não conseguiu usufruir disso. E a mensagem principal, quem sabe que possamos trazer
é de que este homem é curado pela palavra de Cristo e pela obediência à palavra de Cristo. No episódio anterior, ou na narração de milagre anterior, fala de um enfermo que estava prestes a morrer, e pela palavra de Jesus, ele foi curado. E aqui é um homem perto do lugar de cura, mas que só é curado quando Jesus proclama a cura. Eu vou então propor uma reflexão. Dentre as várias possibilidades de interpretação, de aplicação do Evangelho de hoje, eu quero retomar o exórdio do sermão. 3 palavrinhas só. Eu aprendi no sermão. São elas: levanta, toma e anda. Assim como Jesus perguntou ao paralítico: você quer ser curado? Ele nos fez perguntas esses dias. E creio que ele me coloca neste púlpito para continuar perguntando: você deseja mesmo levar a sério o cuidado com a criação? Professor Helmut, na palestra Tarefas de Casa na Casa de Deus, Ecologia, Ecumene e Economia, ele nos alertou o seguinte: nem sempre é agradável e prazeroso as tarefas de casa, mas são importantes e vitais. Quem sabe a tarefa de ser tutor e tutora da criação não seja tão agradável e tão fácil, mas ela é importante, ela é vital. Se desejamos responder afirmativamente a essa pergunta, se somos tutores ou não, dizermos sim, somos tutores e tutoras, nós então precisamos ouvir estas 3 palavras desafiadoras. Do Cristo que pela palavra diz: levanta-te, levanta daí, sai desse estado de conforto ou desconforto. Tem hora que nós não sabemos direito se está tão desconfortável que queremos ficar assim mesmo, ou se é porque está muito confortável. Depende do jeito que nós olhamos. Mas somos convocados, chamados a assumir uma nova posição. Diante das constatações que fizemos aqui, há necessidade de uma nova postura. Como ouvimos na palavra do professor Ellerson, cura, salvação. Nas palavras da professora Blanches, cura, cuidado. Somos desafiados a nos levantar para essa tarefa, superando os limites que nos são impostos. Às vezes estamos tão perto e tão longe. Sabemos o que é necessário fazer, mas estamos imobilizados para fazer o que temos que fazer. E aí Jesus diz: vai. Um termo hebraico, não aqui desse texto, mas que eu gosto muito, que é quando Deus fala a Abraão para ele ir, ele usa a palavra yala. Yala. Jesus está falando: levanta. Vamos nos levantar. Não porque cremos na nossa própria força, porque não damos conta. O poço está perto, mas nós não damos conta. Mas pela fé no poder desta palavra, do próprio Cristo. Após as reflexões tão profundas, que nós podemos considerar como palavra de Deus, palavra do Cristo, na boca de professores e professoras, de pastores e pastoras, dizendo: é necessária uma nova postura.
diante da criação. Palavras inspiradoras que apontam possibilidades missionárias, pistas pastorais, para intervirmos beneficamente no mundo que vivemos. Somos desafiados a pegar, tomar o conhecimento adquirido. Isso que você aprendeu, estudou, refletiu durante estes dias. Aquilo que você já sabia, bem como também aquilo que você pode se aperfeiçoar. Junta tudo isso. Ergue bem alto. Não importa que é sábado. Não importa que vão dizer, não é hora de levantar isso. Como disse o professor Heber hoje, alguns momentos a igreja disse, esse tema não é espiritual. Não importa. A gente levanta este conhecimento e diz, isto é importante. Terceira palavrinha. Anda. Somos caminhantes. Há uma música linda, né? Somos caminhantes. Somos testemunhas daquele que curou, salvou, cuidou. Quer curar, salvar outros. E quer também restaurar, redimir a terra. Daquele que deixou os céus e veio habitar na terra. Olha só, ele saiu dos céus e veio habitar neste ecossistema. Este lugar é importante. Daquele que caminhou sobre a terra e foi ao encontro dos que mais necessitam. Somos desafiados a agir, andar no mundo de acordo com a cura, salvação que recebemos. Lembrem-se, levanta, toma, anda. Como foi comum fazer paráfrases, faço eu minha paráfrase aqui, para concluir o sermão. Levanta, você que participou dessa semana wesleyana, toma os conhecimentos adquiridos e anda pelo mundo como tutor e tutora da criação. Que Deus te abençoe. Amém.